Prazer estar com vocês. É como se eu estivesse já renovado de toda a semana. Estive contando, foram 17 apresentações, incluindo as da sala 57, com a de hoje. A Mari falou assim, a Mari está deitadinha lá, cansada. Um beijo para ela, um amor de companheira, né? Não sei como é que você aguenta. É que para mim, isso aqui é adrenalina. Isso aqui é como se fosse o hobby mais gostoso da vida, compartilhar a palavra de Deus. Hoje é dia de falar sobre a ressurreição de Jesus. Eu quero mostrar uma foto para vocês. É uma foto simples, mas ela tem um significado. Esta placa, ela está no túmulo do Jardim da Tumba, que é um dos lugares onde dizem que Jesus foi sepultado. Existe um outro túmulo, que é o do Santo Sepulcro, que é muito mais famoso do que esse, mas provavelmente tenha sido não no Santo Sepulcro, provavelmente. Porque como Jesus foi crucificado fora da cidade, provavelmente ele também foi sepultado fora da cidade. Mas isso não importa. Deixa essa foto aí por um instante. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, ele é ressurreto. Nas terras bíblicas, e quando não houver mais guerras lá, se é que um dia não haverá, e se você tem condições, vá às terras bíblicas. A Bíblia fica colorida, é impressionante. Tive o privilégio de estar lá diversas vezes. Há lugares emocionantes lá. Eu amo a Galileia, o mar da Galileia, Cafarnaum, muitos milagres. Belém, Jericó, onde se toma um suco gelado de romã, puro, 200% puro, é coisa de outro mundo, é uma delícia. Mas o lugar que mais me emociona é o Jardim da Tumba. E quando eu entro naquele lugar, devo ter entrado ali pelo menos 10 vezes, eu não consigo sair de lá sem chorar. Porque eu olho para aquele lugar vazio, e aí essa placa bonita, né, dizendo para mim assim, ele não está aqui, ele ressuscitou. Se você for a Medina, você vai encontrar lá o túmulo de Maomé. Se você viajar assim muito mais e for para um outro lugar, você vai encontrar o túmulo de Allan Kardec. E eu poderia declinar aqui diversos fundadores de grandes religiões do mundo inteiro. Só vou falar desses dois. Mas o túmulo de Jesus está vazio. Vamos na Bíblia. Pegue a sua Bíblia aí. Pode ser assim, de papel, como a minha, letra pequena, grande, não importa. Pode ser num tablet, num smartphone, pode ser no computador, você que está nos acompanhando. Lucas capítulo 24. Eu penso que esse texto, ele deveria ser decorado por nós cristãos, por uma razão. A ressurreição de Jesus é a certeza da ressurreição daqueles que dormem em Cristo. Não é a cruz a certeza da ressurreição, é a ressurreição de Jesus. A cruz é a certeza da vitória sobre o pecado, mas a ressurreição é a certeza da vitória sobre a morte. Lucas 24 começa assim:
Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes, 2 anjos. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Eu tenho um sentimento assim de que a morte é algo frustrante, porque quase sempre ela leva embora as pessoas que nós amamos. A Bíblia diz que aos olhos do Senhor ela é preciosa, mas isso é cabível de uma grande interpretação. Mas alguém diz assim: pastor, eu estou lhe incomodando. Sabe o que eu digo? A única coisa que me incomoda é a morte. Por quê? Porque a morte, ela faz parar tudo. Você faz uma festa e você convida seus amigos. Muitos deles não vão porque eles têm compromissos. Mas se você morre, eles arrumam dinheiro, eles pegam um avião, eles mandam flores, eles fazem 1 milhão de coisas, porque a morte faz a gente parar. Jesus tinha dito: olha, eu vou ser crucificado, eu vou ressuscitar ao 3º dia. Mas a morte de Jesus foi um golpe tão grande na mente e no coração dos discípulos, que eles se esqueceram completamente do que Jesus havia dito. Tanto é que logo depois, o Senhor Jesus começou a acompanhar 2 indivíduos que estavam indo para uma pequenina cidade chamada Emaús, era Cleopas e um outro, e foi conversando com eles. E eles só perceberam quando terminaram a viagem, entraram em casa e convidaram o estranho Jesus para comer. É porque a morte, ela causa um transtorno terrível na mente das pessoas. E os anjos, aqueles 2 varões, ele relembrou às mulheres. Às vezes eu penso que nós deveríamos relembrar algumas coisas. Relembrar algumas coisas. Coisas importantes, que em razão do dia a dia, das preocupações, das coisas que nos acontecem, nós vamos nos esquecendo de certas coisas. E às vezes nos esquecemos até do que Jesus falou. E Jesus falou com toda clareza: eu serei entregue nas mãos dos pecadores, eles vão me crucificar, e no 3º dia eu vou ressuscitar. Eu me reuni hoje com os meus irmãos, só um deles não esteve presente. E antes da oração, eu mencionei que aquele final de semana, no qual o Senhor Jesus descansou, morreu, era um final de semana especial. Porque naquele final de semana, eles comemoravam 3 festas, em 3 dias consecutivos. A Páscoa, os pães asmos e as primícias.
Jesus não poderia ter morrido num outro final de semana. Tinha que ser naquele. Porque a Bíblia diz que Jesus é a nossa Páscoa. E a morte, como ela causa tristeza, ele ficou no túmulo e os discípulos tristes. Porque era o dia do pão sem fermento, um pão que a gente acha sem graça. Mas no domingo de madrugada ele ressurgiu porque era o dia das primícias. Impressionante como as coisas de Deus, elas acontecem no tempo exato. Tem uma escritora, eu sou apaixonado por ela como escritora, e um dia ela disse assim: assim como as estrelas, no vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. As coisas de Deus, elas acontecem no tempo exato de Deus. Às vezes eu fico pensando, se eu pregar mais, Jesus vem mais cedo. Não vem. Porque Deus tem um dia determinado. Tinha um dia determinado para Jesus nascer. E Gálatas 4:4 confirma o que eu estou falando, dizendo assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Deus tem um tempo. Nós é que não temos tempo. O nosso tempo é assim, ó. Quando a gente está fazendo coisa gostosa, o tempo passa que é uma loucura. Se estivermos fazendo coisas boring, coisas tristes, o tempo não passa. Jesus morreu no dia certo, descansou no dia certo e ressuscitou no dia certo. Deus faz as coisas corretamente. E eu penso que como filhos e filhas de Deus, nós também deveríamos primar por fazer as coisas corretamente. E eu não estou falando das coisas religiosas. Eu estou falando de todas as coisas da nossa vida. A Bíblia diz que tudo quanto vem à nossa mão para fazermos, devemos fazer conforme as nossas forças, mas para o Senhor. Se nós somos filhos e filhas de Deus, devemos primar por entregar o nosso melhor. Eu tenho a convicção comigo de que Deus não aceita menos do que o meu melhor. Que pode ser pouquinho, mas se for o meu melhor, está certo. Correto? Jesus não foi o primeiro a ressuscitar. Mas a Bíblia diz que ele é o primogênito dos mortos, da ressurreição. Primogênito não quer dizer o primeiro que nasceu exatamente. Pode ser o primeiro, mas não é só isso. O primogênito é o mais importante, é o diferente. Tantos outros ressuscitaram antes de Jesus, mas ele é a primícia da ressurreição. É isso que a Bíblia me ensina. Aqueles que ressuscitaram antes, como por exemplo, Elias ressuscitando o filho de uma viúva, depois Eliseu ressuscitando um outro filho de uma outra viúva, ou então aquele jovem que foi jogado dentro do túmulo de Eliseu e quando bateu em cima dos ossos reviveu, esses todos aí não teriam ressurgido, não fosse a ressurreição de Jesus. Eles ressurgiram como se fosse um cheque pré-datado. Porque Deus pode dar cheque pré-datado. Porque Ele paga na hora certa. O Novo Testamento tem vários indivíduos, eu nem falei de Moisés. O Novo Testamento tem várias ressurreições. Várias. Mas nenhuma ressurreição tem o significado da ressurreição de Jesus. Com exceção de Moisés, os que foram ressuscitados, certamente morreram outra vez. Mas Jesus é diferente, porque a ressurreição dele tem um significado para mim, tem um significado para você. Para você que perdeu o pai, perdeu a mãe, ou perdeu um filho, que é mais triste ainda, não é? Tem um significado, porque você tem esperança, porque ele não está no túmulo, ele saiu.
Quando a gente fala em ressurreição, me vem à mente assim que existem vários assuntos na Bíblia que podem ser tocados ao falarmos sobre ressurreição. Vou dar alguns poucos exemplos rapidamente aqui. Quando Jesus ressuscitou, e se você quiser conferir isso, pode buscar aí São Mateus capítulo 27, os versos 51 a 53. Ao Jesus ressurgir, um grupo de pessoas, esse grupo ressurgiu junto com ele. Porque era o dia das primícias. Não apenas ressurgiram, mas foram reconhecidos, porque eles entraram na cidade. E para onde eles foram? Eles foram para o céu, junto com Jesus. E Jesus chegando lá com esse grupo ressurreto, ele deve ter dito assim: Pai, as primícias estão aqui, ó. Quando eu for lá, eu trago o resto. Estou traduzindo uma linguagem bem simples, né? Mas antes de ele voltar para pegar o restante todo, Daniel 12, verso 2, diz que naquele tempo de angústia haverá uma ressurreição, onde ressurgirão justos e ímpios. Um pouquinho antes de Jesus voltar, um outro grupo vai ressurgir. Justos e ímpios. Quem são esses daí? Os justos são estes que confiam e que pregam a volta de Jesus, que são fiéis à mensagem do terceiro anjo, de um período que existe de trás para cá, que eu não preciso mencionar quando é. E quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que crucificaram a Jesus e aqueles que perseguiram a igreja. Sobre os que crucificaram Jesus, ele falou assim: o Filho do Homem virá e todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Para poderem ver, eles têm que estar vivos, porque morto não vê. Agora eu fico aqui, eu tenho até vontade de brincar, viu, Valdinho? O cidadão já morreu naquele tempo lá, no primeiro século. Agora Jesus vai chegar aqui, ele vai estar vivo para ver, e vai morrer, pela glória do Senhor. E depois do milênio vai ressuscitar de novo para morrer outra vez. Tem gente que não presta tanto, mas não presta tanto, que tem que morrer 3 vezes. Mas isso não é para você que crê. Quando Jesus chegar, aqueles santos que não ressuscitarem nessa ressurreição especial, ele vai chamar, e esse planeta aqui vai balançar, viu, Sérgio? De tanta gente que vai sair do túmulo. Se você pensa que os salvos serão um montinho assim, está redondamente enganado ou quadradamente enganado. O planeta vai balançar com o passar de um exército muito grande de salvos. Jesus vai olhar para a sepultura dos santos e vai dizer: ressurgi, 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 vós que dormis no pó. E por toda a extensão desse planeta, os túmulos dos salvos se abrirão. Eu fico pensando que em alguns lugares nós temos gente santa sepultada, e muita gente santa, santo no sentido de separado para Deus, ok? Vai ser uma confusão, porque vai arrebentar tudo, e vai sair do túmulo glorificado. Já pensaram? Depois de 1000 anos tem uma outra grande ressurreição, que é a dos ímpios. Tudo isso é importante, mas o mais importante mesmo é a ressurreição de Jesus. Quando ele esteve junto ao túmulo de Lázaro, João 11, 25 e 26, ele falou assim: a ressurreição sou eu. Dá para interpretar? Dá para entender? Ele falou para Marta, para Maria: eu digo para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Foi lá no túmulo, 4 dias. A gente faz muito sepultamento como pastor. E algumas pessoas, elas cheiram bastante mal. Isso com 24 horas, 20 horas. Agora com mais de 72 horas, não deve ser muito fácil. Mas o Lázaro saiu cheirando a perfume. E Jesus falou assim:
Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Amém? A ressurreição, ela é uma coisa, mas ela é mais do que uma coisa. Ela é uma pessoa, é Jesus. Por isso que Jesus, várias vezes ele usou expressões para dizer, por exemplo, ele falou assim, eu sou o pão da vida. Ele falou assim, eu sou a videira, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, não tem outro caminho, é Jesus. Ele falou assim, eu sou a verdade, não tem outra verdade, é Jesus. Eu sou a vida, não existe vida sem Jesus. E o meu Jesus, pessoal, está vivo. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga louvado seja Deus. Está vivo. Está no santuário. Ele é o meu sumo sacerdote pessoal. Eu tenho um amigo no tribunal divino. E ele cuida de mim. Você vê como é interessante você olhar para Jesus como seu amigo. Amigo não fala mal um do outro. Normalmente um amigo protege o outro, não é? Normalmente. Jesus é meu amigo. É um amigo que teve coragem de dar a vida por mim. E aí eu fico pensando, como é importante quando eu o aceito como meu Senhor, como meu Salvador. E ele falou para Nicodemos, né? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Quem olha e crê tem vida eterna. Amados, estou repisando umas coisas que eu falei durante a semana. Jesus é a vida eterna. Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Hoje tem que ser um dia de alegria. Se na sexta-feira foi um dia triste, e o sábado foi um dia assim todo borocochô, porque ele estava no túmulo, hoje tem que ser um dia de alegria, porque ele vive. Hoje é o dia que os anjos estão dizendo para você, não procure entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está aqui, ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele foi ao encontro das pessoas. Porque Deus sempre vai ao encontro das pessoas. Mesmo quando eu estou fugindo de Deus, anota essa daí. Mesmo quando eu estou fugindo de Deus, Ele já está lá, no futuro. Ele não está lá no passado, Ele está lá no futuro. Lembram quando Elias se embrenhou na caverna? Deus estava lá. E falou para ele, camarada, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Deus está sempre um passo à frente. Se você fugir, Ele vai estar lá onde você chegar. Não adianta fugir dEle. O Salmo 139 diz assim, ainda que eu tome as asas da alvorada e me esconda nos confins dos mares, lá me encontrará o Senhor. Porque o Senhor está em todo lugar. Esse Jesus que ressuscitou, Ele quer andar com você como andou com aqueles 2 meninos que estavam indo para Emaús. E antes de Ele ir embora daqui, para depois enviar o Espírito Santo para administrar a igreja em seu lugar, Ele falou assim, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E quando o século se consumar, nós estaremos com Ele. Porque nós o convidamos para almoçar conosco. E ao nós o convidarmos para Ele almoçar conosco, conforme Apocalipse 3:20, Ele nos convida para jantarmos com Ele na ceia das bodas do Cordeiro. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. E vou cear com Ele. E Ele vai cear comigo. Deus preparou uma mesa. A música que o Felipe fez, linda, ela diz que Deus tem um lugar na mesa. Há a mesa para a gente. Que tal?
Tem uma cadeira lá que eu não sei como é que é. Se é de bronze, se é de prata, se é de ouro, de diamante, eu não sei. Mas tem uma cadeira para mim lá. A mesa quilométrica de salvos. Mas tem uma cadeira que é minha. E eu vou estar lá. E eu pergunto para você: você quer estar lá para ocupar essa cadeira, junto à mesa, com Deus? Porque Ele falou: muitos virão do ocidente, do oriente, do norte e do sul, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Gente, olha o privilégio. Nós vamos nos assentar ao lado dos profetas, grandes homens e mulheres de Deus. A festa é para você. A festa é para mim. E eu pergunto: você gostaria de dizer para Deus assim: Senhor, eu não mereço, porque é o meu caso, eu não mereço. Eu não mereço. Vocês acham que eu sou um santo, mas eu não mereço. Até um dia, pregando lá em Saskatoon, eu disse: se falarem mal de mim, eu não vou ficar aborrecido, porque eu sou bem pior do que as pessoas pensam. Se você falar mal de mim, eu não vou ligar. Eu sou pior do que você pensa. Eu não mereço. Mas Ele falou assim: eu quero você aqui. Aí o que eu digo? Eu aceito. Eu aceito. Você aceita? Fique em pé. Fale para Ele: não me deixa fora dessa festa, Senhor. Não me deixe de fora dessa festa de jeito nenhum. Segura-me ao teu lado, porque eu quero estar contigo na ceia das bodas do Cordeiro. Eu quero ocupar o lugar que o Senhor destinou para mim. A Bíblia diz que Deus, Ele escreveu todos os nossos dias no seu livro. E Ele inclusive determinou cada um dos nossos dias. Uma cadeira ao lado dessa mesa lá no céu tem o seu nome, pastor Nizam. Ela é sua. Aleluia. Ela é sua. Uma delas tem o seu nome, Tiago. É sua. Tem uma que tem o nome de Angelina, sua mãe. Ele é meu sobrinho, filho da nossa irmã que foi embora um pouco mais cedo. Tem uma cadeira para você. Tem uma para você, pastor. Vamos cantar? Com alegria? Porque hoje é o dia da ressurreição. Louvado seja Deus. Creio que vai ser mais fácil hoje cantar. E apesar de tudo, esquecer de ti, além do que posso ver, e entender o porquê do teu sacrifício. Quero aprender a te amar, reconhecer onde eu errei, a mão sobre mim, o calor do teu rosto, me chamando pra casa. A tua vida nos mostrou o amor que muitos desejavam. A tua alma derramou, levou sobre os ombros a nossa cruz. Ao caminhar com Cristo,
os nossos olhos podem ver a vida que planejou, um lugar em sua mesa, nossa vitória é certa, crendo somente nele, o sonho de vê-lo voltar, seu sublime caráter me chamando pra casa. A tua vida nos mostrou o amor que muitos desejavam. A tua alma derramou, levou sobre os ombros a nossa cruz. A tua vida nos mostrou o amor que muitos desejavam. A tua alma derramou, levou sobre os ombros a nossa cruz. Levou sobre os ombros a nossa Jesus ressuscitou, ascendeu ao céu, intercede por nós e muito em breve virá nos buscar. Vou fazer um pedido para cada um de vocês. Não soltem da mão de Jesus, por favor, porque eu quero encontrar vocês. Claro que quero encontrar outras vezes aqui, mas eu quero encontrar vocês na eternidade. Não se esqueçam, não soltem da mão de Jesus, por favor. Não soltem. Pai querido, que coisa linda é o teu plano de redenção. Plano da salvação, perfeito, esplendoroso, magnífico. Nós, como eu disse no início aqui no sábado, pequenos grãos de areia, mas muito importantes para Deus, insubstituíveis para Deus. E Jesus se torna um de nós, entrega a vida por nós. Depois ressurge e agora intercede por nós. E em breve virá nos buscar. Senhor Deus, eu quero pedir que o Senhor faça com que esta certeza ela esteja sobre a nossa cabeça como se fosse uma coroa de alegria e de glória. E que possamos segurar firmemente a mão do nosso Senhor e Salvador Jesus. E quando Ele aparecer, muito em breve, que tenhamos alegria todos juntos de dizer: esse é o nosso Deus que nós aguardávamos. Abençoa esta igreja, o seu pastor, as pessoas que nos acompanham pela internet. Abençoa o teu povo e, por favor, sustenta-nos com a tua poderosa mão. Obrigado porque podemos viver à tua sombra. Nós oramos agradecidos, louvando o nome de Jesus, e fazemos isso com gratidão. Amém, amém e amém.